Todo lutador tem seu herói, tem uma pessoa, vai ser uma estrela que ele se inspira. E eu, por esse simples fato do tribal ter me acolhido, ter me ensinado o que eu sei hoje em dia, graças a ele e a meus colegas também da CT Tribal Paitim, eu comecei a me inspirar nele. Eu não me inspirei antes do Silva, em nada, de outro Machida, nada, é Júlio Tribal. Eu só não uso a corrente porque ficaria meio estranho, mas eu me inspiro no Tribal, tento ser o máximo parecido com ele. Ele é uma pessoa que sempre está presente, tanto no cage como na vida pessoal. Ele me visita, liga, pergunta como é que eu estou, se eu preciso de alguma coisa. Então um herói não é só aquele que salva a pátria, não, aquele que se preocupa com você. Esse é meu sensei, meu mestre, Júlio Tribal. Meu início na luta, na arte marcial, foi interessante. Eu gostava muito de luta, então eu não podia praticar porque não tinha uma academia lá na minha cidade, lá no estado de Minas Gerais. Eu comecei a fazer eu mesmo umas coisas minhas doidas na rua, tudo que eu via naquele antigo Pride, em muitos canais fechados. Eu acabava fazendo na rua, quando eu assistia o WWF, né? Que é um fenômeno até hoje. Eu olhava aquilo e falava, poxa, é interessante, mas via que tinha uma diferença do MMA. O MMA valia soco de verdade, o atleta sangrava, era aquela coisa bem assim, bem realmente real. Me deu aquela curiosidade para saber quem era esse Júlio, conhecido como Tribal. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, vi aquela pessoa com bastante vontade, disposição de lutar, convidei ele para treinar. Ele começou a fazer os treinos, claro, sem condições nenhuma. Ele dividiu o horário de treino dele com família, com trabalho, e ele sempre brilhava os olhos quando ele sabia que ia lutar. E vi que ele era um talento, ele tinha condições de ser lutador. Eu já conheci o Tribal antes de competições, né? Já tinha acompanhado as lutas dele. Passou-se o tempo, não tive tanto assim contato, até que eu soube na internet que ele tinha capotado o carro. Estava ele e o filho, graças a Deus saíram ilesos, e ele estava passando por uma dificuldade muito grande. Eu soube através do Facebook. Sendo assim, eu peguei e me prontifiquei em ajudá-lo. Liguei para ele, perguntei como é que eu poderia ajudá-lo. E fiz da melhor maneira possível, né? Tentei ajudá-lo e foi criando um laço. Muitas portas se fecharam para ele porque alguns que eram ditos como amigos sumiram, né? Desapareceram. Acho que entre eles quem ajudou, o próprio Marcelo Tigre, eu acho que também deu uma força também para ele. Mas o Tribal estava realmente muito para baixo. E sendo assim, eu peguei, conversei com ele falou, olha, eu ainda sou marrom, mas ninguém me dá oportunidade de dar aula por eu ser marrom e tudo. Eu falei, não seja por isso. Vem treinar conosco. Ele treinou, eu graduei ele a faixa preta. Daí por diante, o nosso laço de amizade entre discípulo e mestre só vem crescendo desde lá. Né? Tribal, que a gente se conheceu, ele aqui na academia, ele começou a lutar aqui, entendeu? E eu cheguei a falar para ele que ele estava lutando de graça, que ele tinha potencial, que ele deveria procurar outros recursos, outros meios, né? Porque eu fui luta dele, eu vi ele lutar, eu vi que ele tem potencial, uma disputa de cinturão, e ele ganhou no primeiro round. Então é o seguinte, orientei ele que ele procurasse crescer nesse ramo, que a gente vê que ele realmente é um atleta que tem potencial. Hoje o que eu tenho a dizer do Tribal pode até se tornar
diante do que ele vem fazendo dentro do esporte. É um cara disciplinado, né? Um cara dedicado, tem seus problemas. Tem alguns títulos que eu considero, assim, para mim, muito importante, porque muitos atletas de Brasília não sabem realmente o tanto de luta que eu já fiz. Eu tenho um título que eu acho muito importante para mim, porque foi lá no Rio Preto, onde eu fui convidado a lutar, e então eles me convidaram para lutar lá, e eu aceitei. E eu fui sozinho, eu treinava praticamente sozinho, e eu fui fazer essa luta lá, porque naquela época não tinha luta perdida para mim, não tinha dificuldades. Então esse título em Rio Preto que eu tenho foi muito bom para mim, foi muito importante. Outro também que eu gosto muito foi o Fight Club Internacional 5, que eu lutei com um atleta Júnior Negão, onde foi uma luta muito dura, uma luta muito acirrada, onde foi porrada o tempo todo. E ele muito agressivo, eu também muito agressivo das duas partes. A gente deu um bom show pro público que estava ali naquele dia. Esse foi um outro que eu gosto muito. Um ponto que marca muito assim o mestre tribal é a humildade dele. A humildade, o carinho que ele tem pelas pessoas, assim, que muitas das vezes assim, no treino, apesar de parecer um cara bruto e tal, mas a humildade dele toca assim nas pessoas. E foi isso que mais me chamou a atenção assim para a pessoa que ele é. Eu admiro no tribal é o companheirismo, assim, a força de vontade que ele tem de correr, buscar os seus objetivos, seus sonhos. Ele é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa focada, determinada. Inclusive nós fizemos um MMA, a Liga Brasileira de MMA, e ele foi desafiado, ele não queria lutar, mas o adversário insistiu tanto que ele aceitou sem preparo, ele não estava preparado. E ele aceitou esse desafio e ganhou a luta. Foi uma luta muito boa, rápida assim, mas ele é muito guerreiro, assim, ele tem pulso firme. Quando ele fala eu vou, eu quero, eu consigo, ele corre atrás e bota pra moer. Ele luta também pelo lado social, para tirar os moleques das drogas, para tirar o moleque do sofrimento do dia a dia, para tirar o moleque dessa rotina. O fato dele ajudar pessoas especiais, pessoas que geralmente é pouco vista pelo público. Dos projetos dele, que é aquele no Sara Kubitschek, que ele é professor de alunos cadeirantes. Isso é uma coisa que muitos lutadores que têm nome, de renome, não fazem. E ele faz porque gosta, ele não faz porque ele quer aparecer na mídia por obrigação, ele faz porque gosta. Isso é uma coisa que, é por isso que ele é tão grande assim, por isso que ele é uma pessoa tão especial para mim. Bem, o cara tinha acabado de adquirir o carro, né? O pessoal aí por inveja, alguma correria errada aí, foi lá e tacaram fogo no carro dele, um momento muito difícil para ele. Um cadete que eu tinha, um cadete 95, onde eu personalizei esse cadete com a ajuda de alguns amigos, alguns colegas, que propôs a me ajudar, botar foto e tudo. E a gente conseguiu arrumar esse carro, deixar esse carro bonito. Só que esse carro não era só meu, esse carro era da comunidade, esse carro era dos projetos que eu tenho, que eu desenvolvia através desse carro. E o meu carro foi incendiado, né? E quando eu cheguei lá, quando o pessoal bateu na minha porta, 3 horas da manhã, cheguei lá e vi o meu carro em chamas. Então foi uma coisa que doeu muito, doeu muito. Foi como se fosse assim, tivesse tirado um filho de dentro de mim, porque foi uma coisa que eu peguei amor, não por ser um objeto, por ser um carro, mas foi algo que estava me ajudando, era como se fosse as minhas pernas, como me levava para os lugares sem eu precisar fazer muito esforço. Então foi uma coisa que doeu muito, foi essa perda do meu carro também. Minha mãe faleceu, né? Foi um baque muito grande para mim, porque eu perdi minha joia, eu perdi algo que foi uma grande inspiração para mim, tudo que eu faço. Hoje em dia, me deu uma grande inspiração. E eu pensei até mesmo em desistir da luta.
Mas a minha mãe, um dia, ela falou pra mim que o orgulho dela era me ver lutando. Então, porque hoje em dia, antes eu lutava por mim, hoje eu luto pela minha mãe. Hoje eu carrego minha mãe dentro de mim. Então ele sentiu muito, muito quando ela morreu. Foi uma perda muito grande. Para todos, mas para ele foi mais ainda. E o Júlio, na verdade, ele foi o que mais ajudou. Porque ele sempre estava levando ela para os hospitais, comprando remédio. Ele vinha todos os dias, assim, no dia que ele não estava trabalhando, ou que ele não estava lutando, ele estava sempre aqui, presente, ou então ele levava ela para a casa dele. E ela ficava lá, porque lá era mais conforto, era melhor, ela descansava mais, então ele estava sempre junto com ela. A maioria das vezes ele que estava com ela, o tempo todo. O Tribal é um cara guerreiro, né, velho? Pai de família, filho da mãe dele lá, a gente sabe que recentemente ele teve uma perda muito grande, né, que foi a mãe dele. Mas ele é um cara guerreiro, um cara que vê as dificuldades, passa por cima dela, levanta a cabeça, batalha a vida do dia, treina sem patrocínio. Né, muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso para poder continuar o ritmo de treino, para fazer as lutas, para representar o nome da equipe dele. Um herói não é só aquele que salva a pátria, não, aquele que se preocupa com você. Esse é meu sensei, meu mestre, Júlio Tribal.